O Senado acabou de aprovar uma lei sobre as fake news. Esse vídeo para você entender por que essa lei não vai resolver o problema das fake news no Brasil e ainda ameaçam a sua privacidade. Que história é essa? Teve muito ponto polêmico nessa lei, alguns já caíram, obrigatoriedade de apresentar documento para criar uma conta nas redes sociais, isso já foi retirado. Também tinha uma possibilidade de aplicar uma multa a quem repassasse fake news, pessoas físicas, você, eu, uma tia, uma avó que foi enganada, enfim. Então eu quero que vocês entendam por que é que essa lei não vai resolver o problema da fake news no Brasil. Um dos pontos que foram divulgados como sendo positivos e de fato seriam positivos é a ideia de que a rede social é obrigada a excluir contas falsas. A lei, é bom dizer, ela tomou cuidado para separar aquilo de que é conta falsa criada com intuitos criminais, ou seja, com o intuito de enganar as pessoas, daquelas contas falsas que são criadas com motivações artísticas, de sátira, de política. Então, Dilma Bolada, Dade Tranquilão, Bolinha de Papel, tudo isso vai poder continuar existindo sem nenhum problema com essa lei. Ótimo que seja assim. Mas por que essa lei não resolve o problema das contas falsas, dessas criadas para prejudicar, criadas para enganar as pessoas? A lei diz que elas precisam tomar medidas contra contas falsas, de forma genérica. É uma lei que trata de muitas redes sociais diferentes, não daria para você estipular cada uma das redes sociais e, além do mais, pode surgir uma rede social amanhã, enfim, não daria para você criar uma coisa específica. Só que o texto ficou genérico demais, então está escrito assim, precisam tomar medidas contra contas falsas. Qualquer coisa é tomar uma medida contra coisa falsa, entende? O algoritmo está tomando esse cuidado, está buscando, está varrendo essas contas falsas. Essas mesmas redes ganham com o anúncio dessas contas falsas. Então não é interessante para essas redes retirar esses anúncios no momento em que eles são postados. Então se a notícia está criando uma mamadeira de piroca para o Haddad... Vocês que votam no PT... Essa aqui é a mamadeira distribuída na creche. Olha o bico como é, olha. Então é interessante que essas postagens sejam impulsionadas e que depois de algum tempo você até pode tirar ela do ar, mas aí você já recebeu esse dinheiro. E quando a lei fala tomar medidas contra, qualquer coisa é tomar medida contra. Então o Facebook pode anunciar, por exemplo, ó, nós excluímos 80 perfis ligados ao Bolsonaro que eram criadores de notícias falsas. Porra, agora, em 2020? Então é uma lei genérica, nesse aspecto não vai servir para excluir conta falsa coisíssima nenhuma. Limite de contas por usuário ou por empresa. Essa também seria uma medida muito positiva. Isso seria muito positivo se funcionasse, porque grandes empresas têm milhares de números de WhatsApp e vendem esses números para partidos políticos, para pessoas físicas, para outras empresas fazerem ações de distribuição em massa de mensagens no WhatsApp. E muitas vezes as fake news chegam por conta dessas empresas. Então se você conseguir limitar o número de contas de WhatsApp que uma empresa pode ter, de uma pessoa física pode ter, é possível que você consiga evitar esse tipo de ação. Então vamos supor que você coloque que cada CNPJ possa ter 30 contas no WhatsApp ou 100 contas no WhatsApp, você dá uma limitada boa, né, na questão da distribuição dessas fake news. O problema é que a lei não diz qual é o limite. A lei diz apenas que as redes precisam estabelecer algum limite. Qual o limite? Tanto faz. Então se uma rede resolver instituir como limite 18 bilhões de contas, essa rede pode e estará dentro da lei. Ou seja, é uma lei que não serve para muita coisa. Você aí, tá concordando ou tá discordando? Tem coisa que eu esqueci de falar? Calma, o vídeo ainda não acabou. Mas se você tá gostando, já pode dar o seu like. Se eu falei alguma coisa que você discorda, achou que eu falei uma besteira, deixa o seu comentário. Vamos discutir isso mais a fundo, porque isso é a sua vida e é a minha vida também. E aí sim chegamos no ponto mais problemático da lei, que é guardar registros das mensagens encaminhadas pelos aplicativos de mensagem. O WhatsApp, o Telegram, o Messenger, que fazem encaminhamento de mensagens
precisam guardar o registro por até 3 meses das mensagens encaminhadas. Até parece que é uma coisa boa, né? A gente pensar que, nas eleições teve um monte de disparo de mensagem falsa e a gente não consegue chegar na origem, a gente não consegue saber quem é o empresário que financiou aquilo, porque não tem nenhum registro guardado. Então, se guardar o registro vai ser positivo, a gente vai conseguir chegar nesse grande empresário que financiou isso mesmo, nesse criminoso que está proliferando esse tipo de informação. O problema é que para guardar o registro da mensagem que foi encaminhada, para que a gente tenha esse caminho todo, é preciso guardar todos os registros por onde passaram essas mensagens, o que implica em um grande banco de dados de uma empresa privada a respeito da vida de todos os brasileiros, porque na prática vai ser todos os brasileiros. Porque imagine você nunca repassou fake news, mas você tem um grupo de família. E você está lá naquele grupo e alguém, uma tia sua, um tio seu, um avô ou um netinho, um primo, encaminhou uma notícia falsa naquele grupo. E depois de uma investigação descobre que aquela notícia é falsa e pede todos os dados por onde aquela notícia falsa passou. Pois bem, a sua conversa com a sua família vai ser encaminhada junto no processo. E se o processo for público, todo mundo vai ler a sua conversa. Ou pior, você recebeu aquela notícia e encaminhou para um grupo de amigos seu para dizer, olha, tá rolando essa notícia falsa, é legal se a gente conseguisse fazer alguma ação para desmentir essa notícia falsa, o que vocês acham? A gente acha bacana e tudo mais, vamos fazer sim. Pois é, a sua conversa também vai ficar guardada. E com o WhatsApp tendo a conversa de todo mundo guardado, é possível que algum juiz meio cabeça oca, agora você imagine que um juiz desse não goste de uma notícia, digamos que sai uma notícia num jornal que intercepta uma mensagem de um juiz e mostra que ele, ao invés de ser juiz, ele estava sendo parte de acusação. E esse juiz não gosta e resolve pedir o sigilo de fonte para aquele jornal e fale, eu quero saber quem é que te mandou isso. E o jornal fala, não quero, não vou te falar. Mas a pessoa é juiz, ela pode encaminhar um pedido oficial, judicial, para o WhatsApp e encaminhar quem é que foi a fonte jornalística. E aí o que acontece? Não há mais jornalismo no país. Porque sem sigilo de fonte não há jornalismo. E sem jornalismo, por pior que seja o jornalismo no Brasil, sem jornalismo não há democracia. Então é gravíssimo que esse tipo de lei esteja sendo aprovada no Senado. Então, por mais que existam pontos positivos nessa lei, como por exemplo a criação de um conselho que envolve parlamento, executivo, entidades da sociedade civil para verificar se a lei está funcionando, se não está funcionando, isso é um aspecto bastante positivo. Proibir o anúncio de propaganda do governo em sites que promovem racismo, homofobia, violência a certos tipos de grupo de pessoas, seja por questão de raça, de cor, ou seja por questões políticas. Embora tenha esses lados positivos, essa lei precisa ser profundamente modificada. Ela sinceramente atinge a nossa democracia, ela atinge a sua privacidade, ela atinge o jornalismo do país e ela é gravíssima. Embora ela tenha boas intenções, eu sou contra essa lei das fake news. Um abraço e fique em casa.